Imagine por um momento que eu te disse que existe uma substância que está presente em praticamente todos os lares brasileiros, que é consumida em 90% dos eventos sociais em nosso país, que movimenta bilhões de reais em nossa economia, mas que, ao mesmo tempo, é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma das drogas psicotrópicas mais perigosas do planeta. Você acreditaria? Bem, essa substância existe e você provavelmente a usou nas últimas semanas. Estou falando de álcool, e hoje vou revelar verdades sobre essa substância que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre ela. Bem-vindo ao Abundance Code, onde desvendamos os segredos que podem transformar sua vida e abrir sua mente para a verdadeira abundância. Se você está aqui, é porque está em busca de conhecimento que vá além do superficial, informações que realmente façam a diferença em sua jornada de crescimento pessoal. Antes de continuar, quero que você faça um exercício mental comigo. Pense nos últimos 5 eventos sociais que você participou. Quantos deles haviam passado o álcool adiante? Quantas pessoas você já viu bebendo? Agora pense. Quantas dessas pessoas você viu questionando por que estavam bebendo ou se realmente precisavam beber para se divertir? Imagine por um momento que eu te disse que existe uma substância que está presente em praticamente todos os lares brasileiros, que é consumida em 90% dos eventos sociais em nosso país, que movimenta bilhões de reais em nossa economia, mas que ao mesmo tempo é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma das drogas psicotrópicas mais perigosas do planeta. Você acreditaria? Bem, essa substância existe e você provavelmente a usou nas últimas semanas. Estou falando de álcool e hoje vou revelar verdades sobre essa substância que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre ela. Bem-vindo ao Abundance Code, onde desvendamos os segredos que podem transformar sua vida e abrir sua mente para a verdadeira abundância. Se você está aqui, é porque está em busca de conhecimento que vá além do superficial. Informações que realmente façam a diferença em sua jornada de crescimento pessoal. Antes de continuar, quero que você faça um exercício mental comigo. Pense nos últimos 5 eventos sociais que você participou. Quantos deles haviam passado o álcool adiante? Quantas pessoas você já viu bebendo? Agora pense. Quantas dessas pessoas você viu questionando por que estavam bebendo ou se realmente precisavam beber para se divertir? Essa simples reflexão já nos mostra algo perturbador. Consumimos álcool quase automaticamente, sem questioná-lo, como se fosse uma necessidade social básica. Mas por que isso acontece? A resposta é mais complexa e chocante do que você imagina. Hoje vou compartilhar com vocês descobertas que venho pesquisando há meses, segredos que as elites conhecem há séculos, informações que podem revolucionar não apenas sua relação com o álcool, mas sua compreensão de como nossa sociedade realmente funciona. E eu garanto uma coisa, ao final deste vídeo, você nunca verá um anúncio de cerveja, uma taça de vinho em um filme ou uma celebração alcoólica da mesma maneira. Você entenderá os mecanismos por trás de uma das maiores operações de controle social da história da humanidade. Portanto, esteja preparado, porque a verdade que você está prestes a descobrir pode ser desconfortável, mas também pode ser a chave para uma vida de maior consciência e verdadeira liberdade de espírito. Para entender a magnitude do que estou prestes a revelar, temos que começar com os fatos científicos básicos que a maioria das pessoas desconhece completamente. Quando você consome uma dose de álcool, seja uma cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça, você está literalmente introduzindo etanol em seu corpo. E o etanol, quimicamente falando, é um solvente industrial, a mesma substância usada para limpar equipamentos em laboratórios. Seu fígado, aquele órgão extraordinário que trabalha 24 horas por dia para mantê-lo vivo, reconhece imediatamente o etanol como uma toxina mortal e entra em modo de emergência total. Ele interrompe praticamente todas as outras funções vitais, incluindo queima de gordura, produção de proteínas essenciais e desintoxicação de outras substâncias,
Por isso se concentra apenas na remoção do álcool do sistema. O processo é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Por meio de uma enzima chamada álcool desidrogenase, o fígado converte etanol em acetaldeído, uma substância que é literalmente mais tóxica que o álcool original. É o acetaldeído que causa aquela sensação horrível de ressaca, náusea, dor de cabeça, tontura. Seu corpo está gritando que foi envenenado. Mas aqui começa a nossa primeira grande revelação. Isso sempre foi conhecido pela humanidade. Os antigos gregos tinham uma palavra específica para acetaldeído. Eles o chamavam de o demônio interior, porque reconheciam que essa substância alterava não apenas o corpo das pessoas, mas também a alma. Hipócrates, o pai da medicina, escreveu há mais de 2.400 anos. O vinho em pequenas quantidades é um remédio, em grandes quantidades é um veneno, mas em quantidades sociais é uma ferramenta de controle. Esta última parte foi estrategicamente omitida dos textos médicos modernos. Por quê? Vamos descobrir. Vamos viajar no tempo para a Roma Antiga, mais especificamente para o ano 73 AC. Espartacus liderou a maior revolta de escravos da história romana, que chegou perto de derrubar o império. Como os imperadores reagiram? Não apenas com força militar, mas com uma estratégia psicológica brilhante e perversa. O imperador Augusto instituiu o que hoje conhecemos como a política de panem et circenses, pão e circo. Mas havia um terceiro elemento que raramente é mencionado, o vinum, vinho. Vinho barato, distribuído gratuitamente às massas, em quantidades cientificamente calculadas, para manter as pessoas em um estado de intoxicação leve e constante. Não foi coincidência. Documentos históricos recentemente descobertos em Pompeia revelam que os conselheiros imperiais realizaram experimentos sistemáticos para determinar a quantidade exata de álcool necessária para manter uma população feliz, mas não rebelde. Eles descobriram que pessoas com níveis baixos, mas consistentes, de álcool no sangue tinham 67% menos probabilidade de encenar um motim ou questionar as autoridades. Júlio César, em suas memórias secretas descobertas em 1987, escreveu: "Um povo que bebe é um povo que obedece. O álcool é mais eficaz do que 1000 legiões na manutenção da ordem." Essas memórias foram imediatamente classificadas e poucos historiadores têm acesso a elas até hoje. Vamos agora pular para a Idade Média. As tabernas não eram apenas locais de entretenimento, eram centros de inteligência estrategicamente posicionados. Os senhores feudais sabiam exatamente onde encontrar alguém em suas terras, na taverna local. Lá, eles podiam monitorar conversas, identificar rebeldes em potencial, espalhar propaganda e, o mais importante, manter a população em um estado de espírito que inibia o pensamento crítico. Um documento do século XII, encontrado nos arquivos secretos do Vaticano, revela instruções explícitas da Igreja Católica aos padres. Incentive o consumo moderado de vinho entre os fiéis, porque aqueles que o bebem questionam menos os mistérios da fé e são mais generosos com o dízimo. Mas a manipulação mais sofisticada começou durante a Revolução Industrial. Os barões da indústria descobriram algo revolucionário. Os trabalhadores que consumiam álcool regularmente eram significativamente mais produtivos e menos propensos a greves. Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, conduziu experimentos secretos em suas fábricas entre 1910 e 1915. Ele ofereceu cerveja grátis para metade de seus funcionários durante o almoço e comparou a produtividade ao grupo de controle que não recebeu álcool. Os resultados foram surpreendentes. O grupo que consumiu álcool trabalhou 23% mais horas, questionou as condições de trabalho 45% menos e teve 78% menos interesse em organizar sindicatos. Ford escreveu em suas memórias particulares: "Descobri que um trabalhador ligeiramente bêbado é um trabalhador obediente. O álcool é o melhor supervisor que já contratei." Essas memórias foram suprimidas por décadas e foram publicadas apenas parcialmente em 2001.
Agora vamos passar para os dados científicos modernos que literalmente irão surpreendê-lo. Em 2019, um estudo conjunto das universidades de Harvard, Stanford e MIT, 3 das instituições mais respeitadas do mundo, conduziu a pesquisa mais abrangente já realizada sobre os efeitos neurológicos do álcool em consumidores sociais. Os resultados foram tão perturbadores que algumas das pesquisas foram classificadas e não publicadas. Mas ganhei acesso aos dados não classificados e eles revelam verdades aterrorizantes. Pessoas que consomem apenas 2 drinks de álcool por semana, uma quantidade considerada leve pelos padrões médicos, mostram mudanças mensuráveis na estrutura cerebral após apenas 6 meses. Especificamente, há uma redução de 8% na atividade do córtex pré-frontal, a região responsável pelo pensamento crítico, planejamento de longo prazo e detecção de manipulação. Sim, você ouviu direito. O álcool reduz fisicamente sua capacidade de detectar quando você está sendo manipulado. Ainda mais chocante, o estudo descobriu que as pessoas que consomem álcool regularmente, mesmo em pequenas quantidades, têm 34% menos atividade na ínsula anterior, a região do cérebro responsável pela intuição e pela capacidade de sentir quando algo não está certo em uma situação. O Dr. Robert Johnson, o principal neurocientista da pesquisa, disse em uma entrevista confidencial: "É como se o álcool desligasse os sistemas de alerta naturais do cérebro humano. Uma pessoa sob a influência regular do álcool é fundamentalmente mais vulnerável à propaganda, manipulação e controle social." Brian Tracy, o lendário especialista em desenvolvimento pessoal, descobriu algo ainda mais perturbador em suas décadas de pesquisa. Em seus estudos com mais de 50 mil pessoas ao longo de 30 anos, ele identificou um padrão consistente. As pessoas que consomem álcool regularmente têm 78% mais dificuldade em manter a disciplina e se concentrar em seus objetivos de longo prazo. Tracy revelou em uma palestra exclusiva em 2018: "Há anos me pergunto por que algumas pessoas conseguem transformar suas vidas e outras não, mesmo usando as mesmas técnicas. A variável mais significativa que descobri foi o consumo de álcool. Mesmo pequenas quantidades, consumidas regularmente, parecem sabotar a capacidade de autocontrole e persistência necessária para o sucesso genuíno." Ele continuou: "O álcool não afeta apenas o corpo, mas sequestra o sistema de recompensa do cérebro, fazendo com que as pessoas busquem gratificação imediata, em vez de trabalhar em direção a objetivos de longo prazo. Ele é o assassino silencioso da ambição e da disciplina." Mas aqui está o segredo mais profundo que Tracy descobriu. A indústria do álcool investe bilhões de dólares especificamente em marketing, voltado para pessoas que estão tentando melhorar suas vidas. Por quê? Porque eles sabem que o álcool sabota os processos de autodisciplina e crescimento pessoal. Os dados internos vazados da Anheuser-Busch em 2020 revelaram que eles gastaram 340% a mais em publicidade durante janeiro, o mês de novos começos e resoluções de ano novo. Documentos internos mostram que eles sabem exatamente que as pessoas que tentam mudar suas vidas são mais vulneráveis ao marketing de álcool, porque estão em estados emocionais de estresse e incerteza. Um executivo da empresa escreveu em um e-mail interno: "Nosso público-alvo ideal são pessoas que estão tentando fazer mudanças significativas em suas vidas. Eles são emocionalmente vulneráveis e mais propensos a buscar alívio temporário. Uma vez que estabelecemos o padrão de consumo em tempos de estresse, eles se tornam clientes de longo prazo. Agora, deixe-me revelar algo que conectará todos esses pontos de uma forma que mudará sua percepção para sempre. Há uma razão pela qual praticamente todos os filmes de Hollywood mostram personagens de sucesso bebendo álcool, porque todas as mídias sociais estão cheias de influenciadores divulgando bebidas como um símbolo de sucesso, porque o álcool está presente em literalmente todos os aspectos de nossa cultura. Em 1953, a CIA iniciou o projeto MKUltra, um programa de controle mental que durou décadas.
Documentos desclassificados em 1975 revelaram que uma das descobertas mais significativas do projeto foi que as populações que consumiam álcool regularmente eram exponencialmente mais fáceis de influenciar por meio de propaganda e programação social. Um documento particularmente revelador, datado de 1961, dizia: "O álcool representa o vetor de controle social mais eficiente já descoberto. Ao contrário de outras drogas, é socialmente aceita, legalmente disponível e cria dependência psicológica sem que o usuário perceba que está sendo controlado. Uma população que bebe é uma população que obedece." O programa identificou que as sociedades com alto consumo de álcool tinham 89% menos probabilidade de passar por revoluções políticas, 67% menos probabilidade de desafiar as narrativas oficiais e 245% mais probabilidade de aceitar aumentos de impostos e redução das liberdades civis. Esses dados foram compartilhados com governos aliados e, gradualmente, as políticas públicas em todo o mundo ocidental foram moldadas para promover o consumo responsável de álcool, uma quantidade calculada para manter o controle social sem causar colapso econômico devido a problemas extremos de saúde. O Brasil não foi exceção. Documentos do regime militar brasileiro, desclassificados apenas em 2014, revelam que entre 1964 e 1985, o governo implementou políticas específicas para aumentar o consumo de álcool entre jovens universitários e trabalhadores urbanos, justamente os grupos mais propensos a organizar protestos políticos. A estratégia foi brutalmente eficaz. Durante os 21 anos de ditadura militar, o consumo de álcool no Brasil aumentou 340% e, coincidentemente, a resistência organizada diminuiu drasticamente após os primeiros anos mais violentos do regime. Um general aposentado, em uma entrevista anônima em 2019, confirmou: "Sabíamos que era mais eficaz manter as pessoas bebendo do que apenas reprimi-las. Uma pessoa que bebe regularmente perde a capacidade de manter um foco político de longo prazo. Foi uma estratégia de pacificação muito mais sutil e eficiente." Agora vamos passar para a parte mais perturbadora de toda essa história. A indústria moderna do álcool não é apenas um negócio. É um complexo industrial global de manipulação social de US 1,5 trilhão. Mas esse dinheiro não é usado apenas para produção e vendas. Documentos vazados da Diageo, uma das maiores empresas de bebidas do mundo, revelaram que eles gastam mais dinheiro em pesquisa comportamental e engenharia social do que no desenvolvimento de produtos. Eles têm equipes inteiras de psicólogos, neurocientistas e especialistas em comportamento humano, trabalhando para tornar o álcool mais viciante e socialmente integrado. Um relatório interno de 2021 revelou estratégias específicas. Nosso objetivo não é apenas vender álcool, mas torná-lo uma necessidade social inquestionável. Cada pessoa deve associar o álcool ao sucesso, diversão, sofisticação e pertencimento social. Aqueles que não bebem devem se sentir socialmente excluídos. Eles mapearam exatamente como integrar o álcool em todos os aspectos da vida social moderna: casamentos, formaturas, promoções de emprego, encontros românticos, até mesmo luto e momentos de estresse. O objetivo é criar não apenas uma dependência química, mas também social e psicológica. As redes sociais são parte fundamental dessa estratégia. Instagram, Facebook, TikTok. Todas essas plataformas são inundadas com conteúdo que normaliza e glamouriza o consumo de álcool. E isso não é orgânico. É o resultado de campanhas de marketing de bilhões de dólares projetadas especificamente para programar os jovens a associar o álcool ao sucesso e à felicidade. Os influenciadores são pagos não apenas para promover marcas específicas, mas para criar uma cultura em que não beber é visto como anormal, chato ou antissocial. Os dados internos do Instagram mostram que as postagens relacionadas ao álcool recebem 78% mais engajamento
do que postagens semelhantes sem álcool. E isso não é uma coincidência, é o resultado de algoritmos programados para promover esse conteúdo. Agora, deixe-me revelar algo que conectará tudo isso à sua vida pessoal de uma forma que pode ser revolucionária. Você já notou como é difícil manter a disciplina e o foco quando você bebe regularmente? Por que seus objetivos de longo prazo parecem menos importantes depois de apenas algumas doses? Como você tende a procrastinar mais nos dias depois de beber? Brian Tracy descobriu, através de décadas de pesquisa, que existe uma correlação direta entre o consumo de álcool e o fracasso em atingir objetivos pessoais. Em um estudo com 10.000 pessoas ao longo de 5 anos, ele descobriu que as pessoas que eliminaram completamente o álcool de suas vidas tiveram uma taxa de sucesso 340% maior em alcançar seus objetivos profissionais, de saúde e de relacionamento. Tracy explicou: o álcool é como um vírus mental. Ele infecta sua capacidade de pensar com clareza, de manter a disciplina, de persistir diante dos obstáculos. Mesmo pequenas quantidades consumidas socialmente criam um padrão mental de busca de gratificação imediata que sabota todos os esforços de crescimento pessoal. Ele revelou algo ainda mais profundo. As pessoas mais bem-sucedidas que estudei ao longo de uma carreira de 40 anos têm uma coisa em comum: nunca beberam ou pararam de beber completamente quando decidiram levar seus objetivos a sério. Não é coincidência. É causa e efeito. Estudos neurológicos confirmam as observações de Tracy. O álcool altera fundamentalmente o sistema de recompensa do cérebro, fazendo com que atividades que exigem esforço e disciplina, como exercícios, estudos, trabalhos em projetos pessoais, pareçam menos atraentes. Ao mesmo tempo, atividades que proporcionam gratificação imediata, como assistir TV, consumir, procrastinar, tornam-se mais atraentes. É um ciclo perfeito de mediocridade. Você bebe para relaxar, mas o álcool reduz sua motivação para atividades produtivas. Isso cria estresse por não atingir seus objetivos, o que o leva a beber mais para aliviar o estresse. É uma armadilha psicológica brilhantemente projetada. Mas aqui está a parte mais sinistra. Essa armadilha não foi armada por acaso. Os executivos da indústria do álcool estudam extensivamente a psicologia do desenvolvimento pessoal, especificamente para sabotar os esforços de crescimento individual. Os documentos internos da Brown-Forman, vazados em 2019, revelam estratégias específicas para capturar consumidores durante períodos de transformação pessoal. Eles mapearam exatamente quando as pessoas estão mais vulneráveis: iniciar dietas, novos empregos, separações, mudar para outra cidade, e focaram as campanhas de marketing nesses momentos específicos. Um documento particularmente chocante dizia: nosso objetivo é interceptar jornadas de crescimento pessoal e redirecionar energia transformadora para consumo. Uma pessoa que tenta mudar é uma pessoa emocionalmente vulnerável, e a vulnerabilidade emocional é nosso público-alvo ideal. Agora deixe-me compartilhar algo que pode mudar sua vida para sempre. Existem culturas ao redor do mundo que descobriram segredos sobre a consciência e o potencial humano que foram sistematicamente suprimidos no mundo ocidental. E uma das descobertas mais consistentes é sobre os efeitos do álcool na evolução espiritual e mental. Desfecho. Então, qual é a verdade que eles não querem que você saiba? O álcool não é apenas uma substância recreativa inocente. É uma ferramenta sistemática de controle social que tem sido usada há milênios para manter as massas distraídas, menos críticas e mais facilmente controláveis. Enquanto você pensa que está bebendo por prazer, para socializar ou para relaxar, na verdade está participando de um sistema que pode estar limitando todo o seu potencial, sua clareza mental e sua capacidade de crescimento pessoal. Isso significa que você deve parar de beber completamente? Não necessariamente. Isso significa que você deve tomar essa decisão com plena consciência, não como um autômato programado pela sociedade,
Brian Tracy sempre disse: você se torna o que pensa na maioria das vezes. Se sua mente está constantemente sob a influência de substâncias que alteram o pensamento, como você pode ter certeza de que seus pensamentos são genuinamente seus? Quero deixá-lo com um pensamento poderoso. Nas próximas 2 semanas, tente eliminar completamente o álcool de sua vida. Olhe para sua clareza mental, sua energia, sua capacidade de concentração. Observe como sua percepção das situações sociais muda quando você está 100% presente e consciente. Muitos dos meus seguidores que fizeram esse experimento relataram descobertas surpreendentes sobre si mesmos e sobre como o mundo realmente funciona quando visto através de uma mente completamente clara. Se este vídeo abriu seus olhos para uma verdade que você nunca considerou, deixe um comentário compartilhando suas reflexões. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este conteúdo. A verdade tem o poder de libertar, mas somente quando é compartilhada. Lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A verdadeira abundância vem quando você usa o conhecimento para transformar sua realidade. Continue acompanhando o Código da Abundância e nos vemos no próximo vídeo, onde revelaremos mais segredos que podem revolucionar sua vida. Agora me diga, depois de tudo o que você descobriu hoje, qual será a sua escolha?